A paz de Deus, irmãos. Emerson Leal aqui. Já faz um bom tempo atrás, dado algumas situações que ocorreram na minha vida, eu resolvi conhecer a igreja presbiteriana. Na verdade, foi a Presbiteriana Independente, né? A IPI. E eu vou falar isso daqui porque, né, eles falam, né, vamos usar aquele termo de sempre, nascido e criado na congregação. Deitava debaixo dos bancos, meu pai colocava uma coberta e eu dormia ali. Então eu sei que eu estou falando isso aqui, alguns né, da própria igreja eles começam a julgar, mas aconteceu o caso, já ouvi de jovem aí que foi para a assembleia, ensinou música lá, depois voltou para a congregação, aí virou até cooperador de jovens. Então, o que não é um não é para outro, né? Mas vou comentar. Dado algumas situações, eu resolvi conhecer um dia aí, um dia eu fui, eles sempre me convidavam, mas eu não queria entrar porque tem aquele negócio de apresentar dentro da igreja. E eu não era muito fã disso, né? Eu tinha vergonha. Hoje eu tô aqui fazendo vídeos, mas eu tinha vergonha. E aí eu fui na janela da presbiteriana e era um culto, na verdade, porque estava próximo ao Natal, então eles faziam uns cultos mais voltados a falar sobre Jesus, nascimento de Jesus, né? Então, eu da janela ouvi aquele coral, era um coral, se eu não me engano, de Avaré, cantando dentro da igreja. E aquilo me tocou, assim, achei muito bonito. Depois veio a mensagem, e a mensagem era voltada às escrituras, assim, de uma maneira muito bem aplicada, muito bem explicado. O nascimento de Jesus, o propósito dele vir à Terra, né, para a salvação de todos nós, entregar a sua vida. Uma mensagem muito bonita. Mas eu fiquei assim, querendo aquele, né, como era acostumado, queria que a palavra falasse comigo, que a palavra fosse para mim, né? A gente nasce com isso, né? Com essa fala. Não que não exista isso. Deus usou até de animais para falar com o homem. Deus pode usar até do cantar dos pássaros de manhã para falar na tua vida, tocar tua alma, falar com você, né? Para Deus nada é impossível. Então, se uma pessoa tem uma necessidade, muitas vezes ele não consegue buscar, não tem essa intimidade com Deus, não lê a Bíblia. Às vezes acaba Deus mesmo falando com ele, né, através da pregação, mas na congregação, na Assembleia, que muitos falam, não é pelo Espírito Santo. Mas se você busca o Espírito Santo receber através de você na comunhão, como eu falei, até um andarilho, né, uma pessoa de rua vir falar com você e falar das Escrituras, pode tocar a tua alma e falar com você. Mas eu queria ir para a igreja, aí eu saí da presbiteriana, que eu estava lá na janela, né, lá perto deles lá, e fui para na congregação que estava tendo o culto, né. E aí tava na hora da palavra ainda, no meio da palavra. Eu lá, esperando que Deus falasse comigo, né? Ah, acho que aqui é meu lugar, né? Aqui que eu. Mas naquele dia nada aconteceu. E eu falei assim, eu fiquei congregando na congregação, né? Mas eu queria de novo ouvir essa explicação das escrituras, falar das escrituras, né? Uma mensagem bem aplicada, bem assim, né, no contexto. Aí eu visitei outros dias, mas teve um dia que eu falei, né, eu falei assim, nesse dia que eu visitei, eu falei, vou para ficar no culto lá, né, entrar lá, entrei. Não houve apresentação, não sei o que aconteceu, mas estava tudo bem, né, porque eu fui lá no fundo, quietinho na minha. E aí, né, irmãos, as questões de liturgia, ela funciona assim. O culto, cada denominação tem uma maneira de prestar culto. Até é interessante que alguém que é tão assim apegado com o culto, né, da congregação pode fazer uma visita aí na igreja lá de Ibiúna, Congregação Cristã em Ibiúna, por exemplo, que é um outro ministério, não é do Braz. E lá eles podem se sentir bem, porque tem a mesma liturgia do culto, porém é organizado. Não chega a ser aquela CCA. Eu não estou julgando, não tem quem goste. Eu não, né, aquela liturgia lá, aqueles músicos tocando de qualquer jeito, cada um faz o seu som, o seu florear no meio do culto. Não, a congregação de Ibiúna que eu vi é mais organizada, embora não exista o legalismo, aquela obrigação de certos usos e costumes, né? Ela é uma igreja mais voltada assim ao evangelizar, ao evangelho,
embora tenha a mesma liturgia da congregação. Mas enfim. E aí eu fui ali na presbiteriana e tem aquelas questões, né, que eles fazem, né, fica mexendo com a gente. Eu não gosto muito da igreja que fica, levanta agora, senta de novo, levanta, fala pro irmão do teu lado aí que Deus ama ele, né, que Deus vai entrar na sua vida, fala pra ele, né, esse negócio de ficar mandando eu conversar, tudo bem, deve ter uma interação no final do culto, os irmãos vai, mas nesse momento, pra mim, interessa ali o louvor, a adoração a Deus, é uma coisa íntima. Muitos, não adianta fazer isso dentro de uma igreja que ela vive em falsidade, muitas vezes não quer nem falar com o outro irmão ali do lado e tá, né, fazendo porque o pastor mandou. Então fica mexendo muito, assim, eu já não... E depois vem com aquela, né, você viu, aliás, teve aí a questão do padre aí, que teve um dia do pobre aí ele fez uma homenagem ao pobre. Dá uma olhada no vídeo aí. Senta, levanta. Uma salva de palmas pro visitante. Olha pro irmão aí do lado, fala, Jesus está com você. Não sei o que. Amém? Amém. Não sei o que, amém? Amém. Mas isso aí também já é demais, né? Dia Mundial dos Pobres. Então eu vou pedir que os pobres que estão aqui agora se levantem. Vocês pobres, se levantem aí. Desse lado também. Irmã, peça para eles se levantarem aí, os meus pobres. Vamos saudá-los com a salva de palmas. Os nossos pobres serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Os nossos pobres serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Então essas coisas, né, essas coisas de ficar assim, falando na intimidade, falando, olha pro teu irmão, né, abraça teu irmão, e ele fala uma frase que nem ele concorda, às vezes ele tá em dúvida e fala amém, quer que você concorde, fala amém também, amém, 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 amém. E, então são as liturgias do culto, são diferentes, não tem muito, né, tem irmãos meus que não gostam da bateria, né, que toca bateria. Passar aquele coador assim na frente, na sua cara, chega na sua cara ali pedindo dinheiro. Também já. Eu acho que se a igreja não tá indo bem, não tem que ficar forçando assim a dar a coleta, né, ir a buscar perto do outro, às vezes o outro não tem dinheiro, e vem aquele bornar, aquele saco lá para ver se você coloca dinheiro, né? Tá sempre vindo ali, e você às vezes tá ali, não tem um tostão. E então eu acho desnecessário essas coisas. E também, muitas vezes, você vê lá tem até pastor aí, acho que não me engano, da Assembleia, ela falando sobre dízimo, lá, aquela obrigação, né, e teve aquela cobrança que ele fez lá, que... Dá uma olhada nesse vídeo aí. Você é um parasita, não vale uma prata furada! Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada! Como é que essa obra cresce? Como é que a gente paga os impostos prediais? Como é que a gente ajuda as viúvas, os carentes, os necessitados? Se você não contribui, então você é um parasita, é uma parasita na obra. Não tem outra linguagem, não tem outra expressão. E ainda quer falar? Então essas mexidas nas pessoas, né? Vamos apresentar, vamos... Acho que nem todos querem ser notado. Muitas vezes as pessoas querem, né, prestar um culto a Deus mais íntimo, dele com Deus, ouvir a mensagem, né? E aí fica... Enfim, mas isso aí são questões pessoais, né? As pessoas, cada um tem o seu gosto. Eu acho que eu vejo muitos assim nessas igrejas, que lá eles esforçam, mas da hora que sai lá fora, cada um vai pro seu carro, tchau, né? E eu já seria diferente. Ali fora eu cumprimento, né? Eu vou falar com os irmãos, né? É interessante, mas daí cada um vai pro seu lado. Mas lá dentro da igreja fica forçando você a tá falando as coisas, repetindo frase, né? Eu acho que também falta nas igrejas assim, nessas igrejas. Por exemplo, eu tô assim testemunhando hoje, né, falando aqui sobre a IPI, Presbiteriana Independente. Falta eu cantar mais dos hinos do inário. Toda igreja tem um inário. Alguns chamam de harpa cristã, né? Esses inários mais tradicionais. E os hinos tradicionais. E é interessante,
Porque muitos irmãos mais idosos ou outras pessoas chegam assim, não tá sabendo os hinos novos aí, gospel, aí tem a banda da igreja vai tocar esses hinos gospel, né? Que muitos não sabem nem a letra, não conseguem acompanhar. Então só fica ali olhando as pessoas cantar, né? Agora esse louvor junto tá deixando muito para trás, né? Esse louvor do inário, dos hinos antigos. Tem um bom acompanhamento musical. Se não tem orquestra, coloca um acompanhamento do som, né? Gravado, um playback aí dos hinos tradicionais, mas fica muito focado nesses cultos de louvores aí que são da banda. Você pode cantar junto se você souber o hino. É interessante, é bonito de se ver, mas tem que ter a hora do louvor da igreja como um todo, né? Eu acho interessante. A congregação valoriza isso já há muito tempo, né? Por isso tem a orquestra, e isso é interessante que as pessoas, cada um ali louva no seu banco ali. É bem legal isso, ó. A igreja cantando junto, né? Mas acontece disso ser gosto também, irmãos. Não tinha problema nenhum, por exemplo, numa congregação tem uma hora de um louvor, mas fala, que daí uma vai aparecer mais que o outro. Mas isso, irmão, se tiver que existir, existe até no individual da pessoa. Tem uns gastando aí 40, quase 50 mil reais em uma tuba, em um saxofone grande, né? E alguns vão achar que é para se aparecer, pode ocorrer. E outros é porque gosta, acha muito bonito, né? Então, a gente tem que também se alegrar com o dom da pessoa. Ah, se tem alguém que canta bonito na igreja, não pode cantar, não pode aparecer, porque tem que aparecer é Deus. Ou ele toca bonito, não pode tocar sozinho no ensaio, às vezes pede pra tocar sozinho no ensaio. Ah, tem que aparecer é Deus, mas não tem problema algum. É o dom da pessoa. Eu acho muito bonito quando a pessoa tem o dom, a gente tem que louvar junto. Quem tá assim, com esse sentimento aí, pra mim é uma inveja, né? Não é bem assim, não, que louvor tem que ser pra Deus, é inveja. Então, não tem problema ter a banda ali, ter nessa denominação, mas eu acho que deve valorizar os hinos tradicionais. A adoração, irmãos, ela tem que ser em espírito e em verdade. Você nunca vai achar uma igreja perfeita, falar assim, eu sou dessa igreja. Até é errado usar esse termo. De qual igreja você é? Eu sou de tal. Eu, de um tempo, depois comecei a conhecer as escrituras, conhecer a mensagem de Jesus, que não existe um lugar, né, nem aqui nem ali, ele disse, mas importa que seja em espírito e em verdade. Eu parei de falar, você era de eu sou da congregação. Eu falo, eu sou de Jesus, eu frequento a congregação. Mas eu visitei outras denominações, já, né, eu não tenho problema com isso, problema algum com isso, graças a Deus. Se tem uma denominação que me convidar, alguém que eu conheço, vamos ali na igreja, eu vou sem problema algum, entendeu? Então, a gente tem que ter em mente, a congregação, por exemplo, você consegue, se não há uma comum não tá boa, você consegue achar uma comum que tenha um pregador melhor. Porque existe isso, irmão. Às vezes a pessoa, na hora que a gente fala isso, mas tá escolhendo. Mas eles deixam de ver que a igreja em si, ela escolhe, sempre escolheu. Muitas vezes é aqueles que fala alto, que pula e que promete bênção e vitória. Aquele pregador, eu já vi pessoas falar para mim que não gostam de quem explica as escrituras, de quem fala bem sobre as escrituras. Fala que dá sono, que é aquele um que fica fazendo a igreja pular, gritar, né? E eles vão atrás, chega a fazer lotação. Agora mesmo vai ter aqui, ouvi dizer que vai ter ali na cidade de Avaré, o irmão, não, até esqueci o nome do irmão, se eu lembrar eu vou colocar aqui escrito. E a igreja vai lotar, porque lá naquele canal que sempre fala dessas pregações, essas coisas, põe profecias, lá tem mais visualização do que outros irmãos, até mesmo o irmão ali do Braz, que depois os cultos você põe a palavra, né, expõe uma palavra na internet, dá menos visualização do que esses. Então não tem esses que vão atrás. Mas se você está numa comum que você, né, não sente bem, que, né, às vezes o pregador, né, a gente sabe aí de casos de pregador deixar a igreja pesada, a pessoa volta embora, né, pior. Então tem até ensinamentos aí para os pregadores aí vindo do Braz, do irmão Marsola, que as igrejas estão esvaziando. Então, mas daí você tem a opção na congregação de buscar uma outra comum, né? Porque essas outras igrejas, às vezes, ela vai seguir a mesma liturgia, mesmo protocolo em todas. Mas a congregação, você tem cidades aí sendo bem faladas, né? Do que as mensagens, a hora da palavra está vindo muito bem explicada, os irmãos, né, que agrega no evangelho. Então acontece. Mas se você não tem opção alguma na sua cidade, aí você é de Jesus, você é de Cristo. Para de falar que você está na sua casa, não está bem,
só Deus mesmo vendo essas coisas na igreja. Por quê? Você não tem que ter uma igreja, você tem que ter Jesus no seu coração. Vai visitar outra igreja, né? Vai assistir uns pregadores. Quando der para ir na igreja, você vai, mas para de enxergar, olhar assim como um lugar ideal para você servir. Ah, é um lugar, eu quero ter um lugar para eu ser daquele lugar. Ok, é bom ter uma comunidade, congregar entre irmãos, conhecidos, tudo bem, mas nessa questão você tem que pensar na sua intimidade com Deus. Se você não está sentindo bem, se algo não está indo bem, porque a gente também que faz o lugar, né? É a gente que também que tem que entender que são homens, são seres humanos falhos, errantes, mas quando às vezes a liturgia eu sei que a pregação não está bem, né? O irmão que atende culto, você não. Então você tem que buscar como melhor servir a Deus. Não ficar preocupado com uma igreja se ela vai melhorar, se ela vai acertar. Eu, por tempos mesmo, eu vi que quando o irmão Cláudio Marsola assumiu, e veio várias mudanças na igreja pertinentes. Não tem como você ficar criticando, só falando mal da congregação. Eu vejo nos canais que elas falam mal o tempo todo, só reclama, né? Mas teve mudanças, assim, pertinentes, que dá para. Se fosse antes, então, quando estava com o Cury, com o Jorge Cury, né? Então ia ter muito mais reclamação. E essas reformas elas veio através até de opiniões de críticos ou de outras pessoas. Muitas reformas, muitas mudanças que aconteceu na igreja, que são várias, veio de opiniões. Eu acho que agora deu uma freada, né? Teve aquela mudança ali do tópico lá da Bíblia sobre a palavra contendo. Eu achei que poderia assumir, voltar atrás, né? Dar uma reobservada, que seria melhor que ficasse como estava. Mas no Luiz Carlos, eu tô vendo que o Luiz Carlos ele tá muito contra agora a internet, as opiniões. E eu acho que ele não vai querer dar braço a torcer em nada. Então a gente vê aí que a graça, por exemplo, a definição de graça mundial, a igreja quer ser tão exclusivista, que a definição de graça mundial é favor imerecido, até no dicionário tá. E ele é relutante com essa frase. Então eu acho que ele ali está tendo uma autoridade ali que não vai querer mais mudanças veio boas. Santa Ceia no copinho que o pessoal sempre falava, né? Só que às vezes não assumem que era errado, o pecado de morte. A TV agora, o pessoal está usando a TV e falou que era o povo que não concordava com a TV, mas tinha toque de ensinamento, tirando a liberdade de quem tinha TV, né? Mas toda instituição tem os seus problemas, os seus viés ideológicos, né? As suas crenças ali. E todas elas têm um certo exclusivismo dentro dela. Porque quando eu visitei a presbiteriana, por exemplo, houve um tempo que eles me convidaram para tocar. Não era muito assim de tocar outras pessoas, assim, eles já têm as pessoas deles, mas me convidaram a levar o instrumento num ensaio deles. Eu levei o instrumento. Como eu falei, eu tô falando isso aqui, mas teve gente aí que até ensinou, que fez parte de outra denominação e depois virou até cooperador de jovens. E quando eu levei o instrumento, eles acharam muito bonito tocar, né? Foi com grande estu. E aí eu toquei em um domingo, no culto mesmo para eles. Depois num outro domingo, e no terceiro domingo eu fui na congregação, né? Durante a semana eu já estava congregando. Eu acho que até souberam, porque aqui cuidam tanto da minha vida que não teria como esconder que eu fui na presbiteriana. E eu acho que até souberam que eu fui lá na presbiteriana, mas a congregação não mexeu comigo. Nenhum irmão foi, né? Eu fiz uma visita e nenhum irmão foi lá questionar. Só que o da presbiteriana, ali que faz parte, o mais conhecido ali, né? Ele até era maestro ali da banda. Quando ele me viu na cidade, ele falou pra mim, né, que eu acho que eu postei até um dia no culto, na congregação, eu tirava foto do instrumento. Ele falou assim, você tá indo na congregação e tal? Eu falei assim, eu tô indo na congregação também. Ele falou, acho que você precisa decidir o que você quer, se você quer, porque fica ruim, né, você tá ali tocando com nós, vai na congregação. Naquele momento, irmão, que eu pensava da congregação ser exclusiva, que ela era certa, eu vi nele também esse exclusivismo. Aí eu falei, mas você tá igualzinho eles, tá igual a eles. Aí ele olhou meio assim pra mim, falou, não, é que, né, a gente tem um compromisso ali. Eu falei assim, não, eu entendo perfeitamente, mas eu fui convidado, não sou músico oficial de vocês,
né? Pelo que eu sei. E mesmo que eu fosse, então eu seria proibido de tocar em uma outra denominação, pelo que eu vi. E assim fui encerrando a conversa, né? Mas eu percebi esse exclusivismo. Porque todas as denominações, ela tem uma, dentro dela, embora não seja tão enfático, assim como a gente vê muitas vezes, né, com salvação, mas tem, assim, o seu orgulho denominacional. Isso é fato. Então, esse canal, sempre, desde que eu abri, por mais que falam que eu estou criticando a igreja, eu conheço as denominações, eu conheço, assim, muita liturgia, mas aqui o que eu queria, sempre quis deixar para os irmãos é conhecer o evangelho. Não importa onde você vai congregar, se você é da congregação, eu sou da congregação, eu não quero sair, ok, mas conheça as escrituras, irmãos, porque às vezes as coisas acontecem injustiças dentro da igreja, até do próprio ministério com alguém, tirando a liberdade, ou fazendo a igreja esvaziar, jogando pessoas fora. Isso vai passando para os irmãos, vai criando uma igreja hipócrita, cheia de fariseu. Então é bom a gente aprender das escrituras, o propósito do evangelho, né? A essência e o princípio de salvação, né? Muitos não sabem, porque não tem medo até das escrituras, não lê a Bíblia. Aí vem alguém e fala contra conhecimento, né? Quer pregar contra. O Luiz Carlos mesmo andou pregando, falando, conhecimento, tá sempre reclamando do conhecimento, mas depois ele mesmo falou que até quem vai ensinar tem que estar apto a ensinar, né? A ser quem vai ser o líder da igreja ali. E os membros também, sem conhecimento, tem membros que vai na congregação, ouvir um culto, volta na casa do mesmo jeito que estava, viciado numa novela, não perde uma novela, participa das mesmas de brigas, intrigas no mundo, não muda só porque tá com uma roupa, com uma saia e vai no culto e não comete ato sexual, não tem, esse é o pecado, o resto é falha. Aí ele tá tudo bem, ele até julga os outros. Então tem que ter essa mudança, esse quebrantamento, essa mudança na pessoa. Mas independente, que seja em espírito e em verdade, que transforme você, né? Muitas opiniões são diversificadas mesmo. Hoje em dia tem aquela questão outras igrejas são calvinistas, né? Acreditam na predestinação. Mas a congregação, por muito tempo, eu lembro quando os irmãos falavam, aquele que é de Deus mesmo, ele vem, um dia ele vem, ou vem pela dor, né? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Se ele for de Deus mesmo, ele volta para a igreja. Tem essa predestinação, sempre teve esses pensamentos, essas ideologias. Então essas mudanças, irmãos, a gente tem que ver a essência em cada um, o amor que cada um tem, porque não adianta eu falar que, que daí alguém vai ser predestinado e outro não à salvação. Mas ali, pelo que eu entendo, pelo que a gente vê, né, também não é uma igreja, embora para mim é totalmente errado esse pensamento, tá? Para mim é totalmente errado, porque aquele que aceitar Jesus, esse vai ser salvo. Aquele que entregar sua vida a Jesus, regenerar-se, independente, todos vai ser salvo, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes das escrituras, mas eles, né, muitas vezes eles erram nesse pensamento porque cria assim dentro um certo julgo, mas dentro da igreja também, da congregação, tem muito julgamento, tem muitos disso, né? Mas a pessoa creu, tem fé, vai ser salvo. Ok, mas então por que quando erra, quando cai, é totalmente escrachado, é jogado fora? Muitas vezes tira liberdade por 10, 20, 30 anos, aí parece que fica até feliz quando não volta mais. Muitos é assim. E outros locais da congregação são pessoas extremamente amorosas. Já vi, né, ministérios que são amorosos, que vivem assim, vivenciam, embora possa ter dentro deles exclusivismo, que muitos têm medo disso, né? Mas são pessoas do bem, como tem outras denominações também. São pessoas que estão ali, né, adorando a Deus, servindo a Deus, da maneira de cada um. Mas importa que você individualmente chegue a Jesus Cristo e o adore em espírito e em verdade. A gente vai recebendo essas pessoas junto com as suas falhas. O mundo aí é perverso, é mau. Você imagina pessoas ali, se eu vou tirar dentro da denominação, a congregação é errada, eu quero fora da igreja. Peraí, você vai pôr essas pessoas onde? Então, são pessoas que muitas vezes são para... É ali mesmo. Não tem o que fazer, é ali. E a vida vai seguindo, né? Mas é isso aí, irmãos. Esse é o vídeo de hoje aqui, uma experiência e uma dica, né? Para aqueles que não tá bem. Muitas vezes, eu não tenho mais onde congregar. Será que não? Será que você não pode viver
em Jesus Cristo, né, em espírito e em verdade, conhecer outras denominações. Então, importa que você fique bem com Deus. Eu sei que tem lugares difíceis mesmo na pregação, tem regiões difíceis, mas a gente tem que, né, tá focado em Deus e aceitando que vai ter as diferenças, vai ter esses problemas mesmo para enfrentar, porque são seres humanos. Deus abençoe grandemente. Aquele que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar aí, né? E compartilha com aquele que ainda tem dúvida sobre o que é o Evangelho, sobre o que é seguir nosso Jesus Cristo, né? Deixar os pensamentos, as ideologias para trás. Essas crenças que antigamente foram impostas na nossa cabeça e passar a viver do Evangelho em espírito e em verdade. Deus abençoe grandemente. A paz de Deus.